Opa, tudo bom? Vamos ver aqui no Lloyd Fronteira. Ah, que saudades. Mas temos de falar aqui umas coisitas antes. Primeiro, eu não vou ver o Lloyd Fronteira desde o início neste vídeo, mas vou ver desde o início, vou rever, porque eu vi todo o vídeo do Momo em off, mas já faz muito tempo, eu não lembro de praticamente nada do que aconteceu numa rota do Lloyd Fronteira. Então, eu vou rever esse vídeo, não em off, mas vou rever esse vídeo para os membros. Eu sei que ainda não temos a opção de membros, mas em breve vamos ter, então simplesmente vou rever tudo. Quando terminar, vai sair para todo mundo, mas entretanto vai ser uma coisinha para os membros, porque pô, a produção do canal não vai mudar, só os marroas que eu quero rever, eu vou postar lá. Vai ser um extra para vocês. Eu só ia rever em off, mas assim aproveito e revejo com vocês só para os membros. É um conteúdo extra, ok? Não pense nisso como um roubo de conteúdo, é só um conteúdo extra, ok? Tudo certo. Vamos seguir. Vamos ver aqui um Lloyd Fronteira. O vídeo do Momo terminou com o nosso. Exato, esse aqui conecta com o vídeo do Momo. Então, se tu vejo o vídeo do Momo completo, tá tudo certo, pode seguir daqui. O protagonista chegando no castelo do Rei dos Dragões, e enquanto ele brincava com todos aqueles tesouros, o Javier observava tudo aquilo e pensava: meu Deus, isso é inacreditável. Meus ombros, eles não param de dançar. Isso é muito ruim, porcaria. Eu não acredito que tô achando isso engraçado. E o Pratinha continua lá, esculachando e brincando com os tesouros. Mas então, algum tempo depois, o Rei dos Dragões finalmente acorda e ele se pergunta por quanto tempo ele dormiu. Minha nossa, quantos dias será que se passaram? Eu sou Verkis, o Rei Dragão. Um dia, esse é o dragão, certa criança de outro mundo apareceu. Eu não tenho certeza do porquê. Tipo Prota? Mas eu lentamente me atraí por ela. Essa é uma história longa para contar. De qualquer forma, não nos casamos. Fim, o bicho resumiu aqui tudo. Simples. Não. Antes dela ir viajar, ela me disse: Pera, tem um botão pra tu furar, simples assim, cria. Não precisamos dessa parada aqui, não. para eu ligar para ela todas as manhãs. Isso pode ser um pouco tarde, mas... Só que aí quando ele liga, tá bloqueado. Ele o quê? Bloqueou. Merda, ela definitivamente está brava. Ela vai me incomodar até meus ouvidos caírem quando ela voltar, não vai? E ele já imagina ela brigando ali com ele quando ele voltar. Mas então ele pensa: não, como a voz dela pode ser tão doce. Ei, espera. Ela está de mau humor, eu preciso fazer alguma coisa para acalmá-la. Eu vou me teleportar até lá. Mas isso é muito cansativo. E aí ele deita de novo. Porém, alguém fala com ele de fundo e quando ele olha, era o nosso Pratinha com a cara toda desengonçada que o coitado leva um susto. Mas que tipo de monstro é você? E o Pratinha simplesmente desvia do raio laser ali, que acontece coisa maravilhosa ali atrás deles. Enquanto que ele fica ali. Mas então ele fala: Ei, dragão, parece que tem alguma coisa incomodando você. Independente da sua preocupação, eu vou te ajudar com isso. Por favor, me dê a oportunidade de te ajudar. Nossa, você é muito persistente, cara. Você quase morreu agora há pouco. Isso foi minha culpa por te surpreender e por fazer você gastar calorias desnecessárias. Eu não sei porquê, mas eu gosto desse cara. Como ele sabe o que eu quero ouvir. E o Pratinha então pensa que esse é o princípio das vendas. Fazer as pessoas comprarem o que eu quero vender, descobrir o que realmente o cliente precisa. Esse lápis aí parece o dedo do Sukuna, não parece não? Não, na verdade essas coisas estão no fundo da lista de prioridades. O que é realmente importante é se o cliente gosta ou não de você. Então, como que você vai me ajudar com meus problemas? Você, por acaso, tem uma namorada? Eu duvido que com essa sua cara feia você consiga encontrar alguém. Esculacha não, isso significa que você também não é casado. E o bicho que esculachando ali, coitado do Pratinho, já tá até chorando. Mas então, ele fala: como que pode alguém tão impopular como você entender os problemas de um homem casado? Majestade. Popular ela é. Pela sua influência, não pelos seus aspectos. Ainda que eu seja impopular com as mulheres, eu sou alguém que observou bastante meus pais enquanto eu crescia. Parece que você está com problemas com sua esposa. Eu sempre ajudei a resolver esse tipo de discussões entre meus pais. Bom, será que eu devo confiar nesse cara? Vamos mostrar aqui, mas tá certo. Tudo bem, garoto. A garotinha, minha esposa... Não, espera. Eu acredito que seja muito cansativo para você mover sua língua e me explicar. Então, me responda apenas com sim ou não.
Por que esse cara é tão legal? Você agora é o número 2 no ranking das minhas pessoas favoritas. E o Pratinho já começa lambendo os lábios até que então ele começa a pensar. Caracterização, começar. Um marido preguiçoso, uma esposa que não foi vista em lugar nenhum já faz um mês. Se ela é alguém capaz de casar com o Rei Dragão, seu temperamento precisa ser realmente suave. Sem crianças, com muito dinheiro, significa... Parece que a Rainha Dragão saiu de casa para algum lugar devido a razões pessoais, certo? Em adicional a isso, eu tenho certeza de que ela não te disse para fazer coisas ridículas como cuidar da casa, que destrói a dignidade das coisas vivas. Se ela tivesse pedido algo para você, seria para ligar para ela todas as manhãs, pela sua própria saúde. Por acaso você se esqueceu de algo assim? Minha nossa, como que esse cara sabe disso? Sim, foi exatamente isso. Isso. Será que esse dragão é mencionado na novela que ele leu? Quer dizer, ele não leu até ao final. Talvez ele apareça, mas ele não tenha lido. Ótimo, agora eu só preciso dizer mais uma palavra. Por acaso você está preocupado de como consertar esse erro? Sim. Você está pensando sobre o que você deve dizer para acalmar ela? Sim, é isso mesmo. Você é muito preguiçoso para ir encontrá-la, mas também ficou frustrado por saber que ela está com raiva de você? Sim, é exatamente isso. Todas essas preocupações, elas podem ser resolvidas em um único instante. Como? Espera. O que eu preciso fazer? Até se levantou, gastou calorias. O rei dragão se levantou. Ele inclinou seu corpo a mais de 15 graus. Haha, isso é simples. Você só precisa vir se deitar no Ducado de Fronteira. O coração da Rainha Dragão vai simplesmente se derreter e será acalmado. Rapaziada, eu fiz só essa recapitulação para poder vocês lembrarem de onde o Momo parou. E agora a gente vai começar os capítulos atuais. Ok. E muda então a cena para o território dos fronteiras, enquanto que o Sr. Bayer grita: rápido, se apressem! Saudades de precisamos terminar o Magoá! trabalho de restauração pela manhã. Repitam comigo! Tava fazendo a Segurança, canonização. Primeiro, segurança! Primeiro! Minha nossa, Só eu tô muito geleiras. cansado. Senhor, o número de representantes está aumentando de novo. Eu acho que precisamos construir mais apartamentos do que o planejado. Certo, entendi. Nós vamos planejar isso pela manhã. Ei, Sr. Bayer, os pedidos de Ondô para os territórios do Sul foram completados. Isso é ótimo. Eu vou formar um time de entrega agora mesmo. Rápido, vamos. Senhor, os campos do terraço da família Smith estão com vazamento de água. Eu vou dar uma olhada. Espere. Eu estou indo. O bicho fica ali. Vou matar o coitado do Bayer. Pô, cara... O Momo... Cadê o Momo? Por que foi Momo? Enfim, e o Lloyd tinha de ensinar esse cara a contratar outras pessoas para fazer o que ele não consegue fazer, que é o básico. Quando começas a ter muita função que não consegue já auxiliar todo mundo, tu contratas alguém para fazer o teu trabalho. Simples assim. Então, Ou ensinas alguém a fazer o teu trabalho. Senhor, o Visconde Racona disse que ele não vai conseguir pagar suas taxas de água. Certo, vou falar com ele. Minha nossa, eu tô ficando tonto. Bem, eu sou Bayer. Eu tenho 57 anos, um cavaleiro Coitado. nomeado do Conde Fronteira. Meu papel nesse lugar é fazer de tudo. Não olhe pra mim! O famoso canivete suíço. Por quanto tempo eu vou ter que viver assim? Eu me recuso a pagar taxas de água. E enquanto o Visconde continua babujando, o Sr. Bayer só mete a mão no bolso, puxa ali um bloquinho de construção, e então ele simplesmente quebra um pedacinho. E você já imagina o que vai acontecer. A carinha do Lloyd. O que merda tá acontecendo aqui, hein? Meu Deus, não se preocupe, eu vou pagar o Coisa dinheiro, eu vou pagar o maravilhosa. dinheiro. Coitado, já cai ele pra trás já. Cara do pratinho aqui. Mestre Lloyd, quando que você vai voltar? Meus velhos ossos Já. estão morrendo enquanto você está fora. Mesmo que você me dê um grande salário, eu não consigo mais aguentar. E bem nessa hora alguém grita: o Mestre Lloyd voltou, o Mestre Lloyd voltou. Finalmente. E o bicho já sai disparado ali do Eu cavalo. vou E chamar muda a minha cena pro nosso demissão. protagonista carregando o Rei Bota Dragão forte. nas costas. O bicho não levanta nem pra caminhar. Mestre Lloyd, Tá certo. eu estive esperando por você por tanto tempo. Por favor, ouça o meu primeiro e último pedido. Perdoe Demissão. minha impertinência, mas eu estou muito cansado. Eu gostaria de sair. Não vai rolar. Me fala quanto de salário você quer. Eu já tenho dinheiro suficiente. Mesmo se você quiser me dar bilhões, meu corpo não vai aguentar mais. Por favor, Bilhões. me permita ir embora. E o pratinha fica ali. Mas então ele não responde nada. E o Bayer pergunta: Mestre Lloyd? E ele simplesmente
simplesmente passa pelo Bayer dizendo: seu salário atual agora vai ser de 3 bilhões anuais. Mestre Lorde, não é sobre dinheiro. Não, eu acho que ele está certo. Eu vou dar... Todo mundo tem o preço, eu falo. Falando em dinheiro, todo mundo muda aqui. E o Protinha sai caminhando, mas quando ele olha pra frente, já tá todo mundo ali, recepcionando ele, muito felizes. Ei, que sentimento é esse? Ah, entendi. Esse lugar já se tornou minha casa. E muda então a cena pra casa do nosso protagonista, com o Rei Dragão perguntando o seguinte: então, vamos dizer que você me ligou todos os dias pela manhã? Se eu disser isso para a criança, se eu disser isso para minha esposa, isso vai compensar eu não ter ligado para ela durante um mês? Não, majestade, definitivamente não. Você está me enganando? Eu acreditei em você. Ao invés de compensar, é mais importante começar hoje de novo. Até o dia que a Rainha Dragão voltar, você deve ligar para ela todos os dias. Você vai mostrar a ela a não nova vai dar certo. inteligência O cara é que preguiçoso você demais. ganhou. E aí ele pega e simplesmente dorme ali. E o Protinha então pergunta sobre o cartão de membros do Rei Dragão. Isso é muito problemático. Venha cá, me mostre seu pescoço. Merda, ficou torto. Só isso? Vai ficar assim mesmo. O que é isso? Bem, isso é uma vida extra. Esse é seu cartão de membros do Rei Dragão. Fácil assim? Boa noite. E ele volta a dormir ali, enquanto que o Pratinha solta um sorrisinho dizendo: Interessante. então finalmente acabou. Senhor, o que você quer dizer com acabou? Eu sou agora o homem mais rico do continente de Larossa. E o Senhor Bayer vai tomar conta de tudo que comecei. Coitado do Bayer. Dormindo tranquilo. Não, mas agora tá recebendo dinheiro. Isso é o importante. Olha, além disso, eu tenho um grão-mestre como você como meu guarda-costas. E agora, o Rei Dragão nas minhas costas e 2 vidas. Eu sou invencível. A partir de hoje, quem vai conseguir ameaçar a minha vida confortável fazendo nada? Eu não consigo imaginar ninguém que faria isso. Obrigado, senhor. Como assim? Eu ouvi muitas conversas entre os aldeões agora mesmo. As 2 crianças do senhor Bayer estão dizendo que partiram para a capital para estudar para lá. Elas não conseguiam focar nos estudos, pois estavam ocupadas, conseguindo provisões no passado. É dito que o soldado Greg é talentoso com máquinas. Agora que ele não está preocupado com as despesas, ele está estudando por si mesmo para criar alguma coisa. Além disso, algumas pessoas estão compondo músicas. Todos eles têm sonhos agora. Quando o país era pobre, todos tinham o mesmo sonho: não morrer de fome. Kim Soo-ho, Faz sentido. você fez muitas pessoas sonharem. Javier, o que você pensa sobre mim? Eu sou um farsante que roubou o corpo do filho do seu Lorde. Você não deveria desconfiar de mim? Eu sou grato por você ter vindo ao nosso mundo. E o nosso Protinha fica todo esperançoso ao ouvir essas palavras. Ele já fecha a cara ali. Que nojo, cara. Por que você disse isso? E o sistema então fala: número de pessoas que você salvou: 18.124.392. Sim, é isso que eu deveria ver. É bom ganhar de volta o que eu perdi. Porém, bem nessa hora, o número de pessoas que o nosso protagonista salvou começa a diminuir. Ei, o que tá acontecendo no sistema? Que porcaria é essa? E o número continua despencando. E o nosso protagonista já fica em choque. E o número de pessoas que ele salvou reduziu pra 1. Até que finalmente chegou a 0. Esse era o spoiler que eu tenho. Eu quero complementado por outros spoilers, mas eu tenho um spoilerzinho do que aconteceu. Que o sistema tá querendo apagar ele. É a única coisa que eu sei. De resto, não sei mais nada. Vamos seguir. Que porcaria é essa? Porém, muda a cena para uma cidade cheia de luzes e todo mundo dançando feliz. E bem nessa hora, alguém... Não o sistema em si, mas algo. Chama pelo Javier. E esse era o Arcos Fronteira, o pai do nosso protagonista. Verdade, Javier, eu não estou vendo Lorde por aqui, mesmo esse sendo um festival preparado para ele. Não é pai porque entrou no corpo de uma pessoa, mas é pai. Você sabe para onde ele foi? Senhor, sobre isso... E ele se lembra da cara que o nosso protagonista fez ao receber aquela mensagem do sistema. Senhor, qual que é o problema? Tem uma coisa muito urgente que eu preciso cuidar agora mesmo. Não me siga. Mas todos estão esperando por você no festival. Nós nunca vamos poder fazer um outro festival novamente. E ele sai sem dizer nada pro Javier. E volta pra conversa deles dois, enquanto que o Javier fica
fica sem dizer nada, e bem nessa hora o nosso protagonista tá correndo em alta velocidade, enquanto que o Javier fala que ele provavelmente foi fazer algo que ele deveria fazer. Nesse caso, tudo que podemos fazer é continuar festejando por ele. Hã? Como assim, Javier? E o nosso protagonista ofegante grita: spoiler do fim! Spoiler do fim. Use seu Vamos CP lá. para poder vislumbrar a cena final dessa história. que será CP que deu necessário para bosta? o terceiro uso, 80. Quantidade de CP atual, 1192. Você gostaria de utilizar o spoiler do fim? Ah, pare de fazer perguntas estúpidas. É claro que sim. E tudo fica escuro e o nosso protagonista escuta alguém falando: olá, Kinsuho. E quando ele olha pra trás, era o próprio protagonista dizendo que ele provavelmente deveria estar vendo isso agora. Não fique tão assustado. Esse não é um futuro que vai acontecer. Isso é apenas algo que pode acontecer se você não assistir esse spoiler do fim. É claro, se você não fizer nada, então provavelmente vai acontecer o dia em que você viu o seu DP ficando 0. As coisas estavam pacíficas naquele dia, não estavam? Nada aconteceu. Eu acho que foi provavelmente 3 anos depois. E o nosso protagonista observa chegando de fundo o conde e sua esposa, e ele se pergunta o que eles estariam fazendo ali. E o spoiler fala que era apenas um dia normal. Os dois saíram para dar uma caminhada com seus cavalos, como de costume. O que aconteceu? Bem nessa hora, um hamster passa em alta velocidade na frente dos cavalos. E um deles se assusta e começa a ficar desesperado, enquanto que o nosso protagonista grita pelo conde. Mas então, enquanto isso, todo mundo continua no festival bem alegre, sorrindo. E naquele spoiler, o pai do nosso protagonista caiu do cavalo. Ei, mas o que foi isso? Isso Mas é todo ridículo. mundo vai Enquanto que o spoiler fazer o mesmo? continua Como dizendo assim? que por volta de um mês depois, a condessa não deixou o caixão do conde nem por um único segundo, literalmente. Ah, não fode comigo! Eu salvei os dois! Eles estão vivos e felizes! E ele se aproxima do spoiler do fim, enquanto que ele fala: nós nem participamos do funeral do Julian. Hã? O que merda você tá falando? Enquanto Serajade ensinava esgrima aos outros, alguém procurou pelo Julian. E naquele dia, eles também tiraram a vida dele. Serajade enlouqueceu. Ela se voluntariou para lutar em uma pequena guerra regional depois disso e andou por aí sozinha. Eu acho que ela não tem mais motivos para viver. Ah, isso não é nada, mas a rainha se tornou uma governante tirana no final também. Um dia, ela perdeu subitamente o seu braço. E o que mas eu aconteceu tinha depois avisado dali isso é como exatamente o que você leu Pô, é aquilo que eu tinha falado. Agora que eu percebi. Ok, entendi. novel. A família Termes foi assassinada por uma força de rebelião diferente de Asfahan. Sir Valelard morreu enquanto seguia as ordens irracionais da rainha. Após deixarmos nosso país, Arosh morreu em um acidente enquanto cavava. Melika morreu de desnutrição após se recusar a comer qualquer coisa depois disso. Solista se aprisionou em uma dungeon novamente. Ah, pare de dizer essas merdas! Eu já disse pra você parar! Porém, quando ele tenta acertar, nada acontece. E o spoiler continua dizendo: como se sente após assistir esse spoiler até o final? Ei, mensageiro, onde você está? Desligue isso. Só porque você viu o spoiler final, quer dizer que você pode... Agora é que eu entendi! Ele tá no sítio onde ele morreu. Onde a história do Javier, que sem o Lloyd ser o Lloyd, onde ele morreria. Pode parar tudo isso? Minha Vai começar a cuspir E sangue. o Protinha Porque é começa a um futuro- cuspir um ketchup ali. E rapaziada, ele não tá muito bem de saúde, não. Mas que inferno está acontecendo aqui? Ele E o morreu nosso tanto também. Lloyd Fronteira foi de Isekai. Ei, sistema, Mas como é que se evita porcaria isso? é essa? E ele vê também as fotos de algumas pessoas do vilarejo. Eu perdi tudo após ficar incapaz de fazer qualquer coisa. Mas que raios foi tudo isso? Pois é, Protinha, nem eu entendi direito aqui. Spoiler aqui foi muito doido. Realmente. Mas volta pra todo mundo. Ué, que imagem foi essa? Direito aqui. Spoiler aqui foi muito doido.
Rapaz, tem dia sem imagem não, mas ok. Mas volta Do pra nada. todo mundo no festival, bem tranquilo, comemorando que a volta do nosso protagonista, enquanto que ele pensa que vai perder tudo outra vez. Ah, mas que raios! Porcaria, porcaria! Eu me recuso a perder o que é meu pela segunda vez. Você acha que eu vou deixar tudo isso acontecer comigo de novo? E o capítulo seguinte começa com o dragãozinho do nosso protagonista Eu em vou fazer o alta quê pra impedir velocidade, isso? carregando o Bibeong nas suas costas. E ele se vira ali e grita: Bibeong, Bibeong! Ei, dragão, já está de manhã, por favor, acorde. Ei, dragão, você precisa ligar para a rainha dragão. Ei, dragão. Mas O vai dragão acordá-lo. ali dormindo tranquilamente. E o Pratinha fica olhando pra ele. E então ele Tampa fala: o nariz dele. E rapaziada, o Pratinha Não. começou a utilizar sua habilidade mortal. E na Gênio. mesma hora, o Rei Dragão grita em choque, acordando. Ei, cara, que foi isso aqui mesmo? Eu nunca tomei um susto desses antes. Ah, minhas chamadas matinais são de nível cósmico. Por favor, Realmente. ligue para a Rainha Dragão Eu tô rápido. Certo, ligação. Só que aí quando ele tenta ligar, ele continua bloqueado. Ah, que merda. Tarefa concluída. Ah, tchau. Ah, maravilha! Tenha um ótimo descanso, meu rei. E o Pratinha sai dali, enquanto que ele pensa que os incidentes acidentais que aconteceram com as pessoas ao seu redor não podem ser parados, não importa o quão duro ele trabalhe. Eu preciso descobrir a raiz que causou esses incidentes. Para problemas sobrenaturais, o Rei Dragão talvez saiba a solução para eles. Ele sabe de alguma coisa, sem chance de que alguém que para até respirar é cansativo possa me responder tão facilmente, mas eu, Kim Surro, serei aquele que vai domar esse dragão. Rei Dragão, Como? na verdade, eu vim de outra dimensão. Ah, entendi, certo, até mais. Ele vai voltar do de novo. E transformei destinos terríveis das pessoas à minha volta em bons destinos. Certo. E voltar do de novo. Mas, de alguma forma, essas pessoas parecem continuar em situações de risco O que de ele vida. sonha? Como Qual será o sonho desse cara? se elas estivessem sendo forçadas a seguir seus destinos originais. Ah, isso é muito triste. Ele volta a dormir de novo. Até que então, um certo dia, enquanto o Rei Dragão continuava dormindo, ele pensa que isso é estranho. Eu deveria estar ouvindo aquela terrível voz de Bing Bang agora mesmo. Mas... E quando ele olha pra frente, o nosso protagonista tá de cabeça baixa. Ei, por que você não me acordou? Ah, eu esqueci sobre isso. E não te acordei pelos últimos 10 dias. Vixe! Que merda você tá dizendo? E o coitado do Rei Dragão já fica em choque. Tá suando Ei, do garoto, choque. você tem culhões. Você quer morrer? Ah, tem mais que vida agora, Eu pode. estou brincando. Ainda bem. Mas isso pode acontecer se você não responder a minha pergunta apropriadamente. Tem um limite do quão legal eu posso ser, garoto. Você Opa, sabe o tá quão pensando. fácil é para mim aniquilar você e sua família inteira, certo? Sim, Rei tem por que Dragão, ser mais eu pra sei isso. do risco que corro ao ameaçar você. Então, nesse caso, qual é o risco que você tem que tomar? Após você rasgar meus membros e arrasar a cidade até ela virar cinza, após isso, você vai ter que sair por aí procurando por um novo despertador. Você vai ter que se levantar do sofá. Gênio! Imagine O gênio. isso comigo. Você terá que pessoalmente ir para uma cidade humana, caminhando, procurando alguém que acorde cedo. Suas Coitado nada, o cara é preguiçoso, merece. pernas podem ficar pesadas, você vai sentir calor subindo da terra e você vai perder sua hora de dormir. E o coitado do Rei Dragão já fica em choque, dizendo: pare, por favor, O Ed é pare. muito gênio. E quando você finalmente encontrar alguém, essa pessoa dorme mais cedo que eu, então você vai ter que se livrar dele e ir procurar por outra pessoa novamente. Isso é tão cansativo. E o coitado do Rei Dragão já fica em choque, dizendo: pare com isso, por favor, chega. Coisa genial. Eu fiquei cansado, tudo bem. Só de imaginar. Eu admito, o risco que eu tenho Pô, que mas acabou carregar demais. é maior que o seu.
você é o chefe que ensurrou. Haha, eu venci. Então, os destinos que você mudou continuam se revertendo aos seus destinos originais, certo? Sim, está certo. E o Javier, ouvindo toda aquela conversa, já pensava que ia ter que lutar contra o Rei Dragão. Mas ele, suando frio, guarda a sua espada, dizendo: sério, eu sou muito mal pago para esse serviço. Realmente. Garoto, é assim que o destino funciona. Você pode dizer que isso é como uma corda de arco. Hã? Corda de arco? Como assim? Não importa quanta força você coloque para mudar a sua forma, ela apenas vai resistir mais para retornar à sua Só forma cortar. original. O fenômeno da restauração do destino. É como se fosse uma lei que não pode ser quebrada. Então, não tem como eu parar esse fenômeno? Garoto, nem eu mesmo posso fazer algo sobre isso. Porra, aí O Rei do complica. Inferno ou o Arcanjo também não podem fazer nada. Você já jogou jogos antes, certo? Ah, sim, não importa. Nota editor, o tempo de tela dessa obra está menor por conta da publisher. Espero que entendam. Lloyd, é a Matrix, confirmado. Ui? Calma lá, deixa eu tentar ler de novo para ver se eu entendo. O tempo de tela desta obra está... Ah, a quantidade de tempo que a obra fica na tela. Entendi. É bom não pausar. Então, quão livre você se sinta em um jogo, ainda assim, tem um programa fixado que roda isso. O mundo é como um jogo de simulação. Então não importa o que você faça, mas e se tiver alguma opção escondida, não seria algo que nós poderíamos encontrar? Espera, eu acabei de dizer que você faz parte de uma simulação. Isso não te perturba? Bem, eu posso me sentir vivo. Quem se importa se eu sou apenas uma parte de um programa? É que ela ou sabe, não? né, do que acontece. Ela já viu que isso era uma obra. Eu quero salvar todos eles. E o Javier fica apenas escutando isso do outro lado da sala, enquanto que o Rei Dragão pensa: olha como ele é espirituoso, isso é lendário, a joia de verdade. Hã? O que é isso? Ela é uma joia lendária que vai lhe dar as respostas para todas as perguntas. Se você perguntar isso, talvez receba uma boa resposta. E essa Interessante. resposta vai permitir que você lute contra a restauração do destino. Senhor Rei Dragão, me perdoe por ser rude, mas eu posso fazer mais uma pergunta? Não pergunte. Está no reino de Marmen. Agora, até mais. Certo, Rei Dragão, muito obrigado. O esquadrão de Qual será a trabalhadores pergunta? esqueletos vai ficar com o trabalho de lhe chamar todas as manhãs. E o nosso protagonista se vira. Quem vai ficar com esse trabalho? Esqueletos vai ficar com o trabalho. Certo, Rei Dragão, muito obrigado. O esquadrão de trabalhadores esqueletos vai ficar com o trabalho ok. de lhe chamar todas as manhãs. E o nosso Mas como é que vão protagonista se acordar? vira rapidamente e sai dizendo para o Javier: Javier, vamos para o reino de Mermen. E muda a cena para eles voando no Goming, enquanto que o Javier fala que não seria mais fácil pedir para o Rei Dragão nos enviar para o reino de Merman? Deus, você é péssimo em manusear relacionamentos sociais. Ele é alguém assustado que pode matar a gente com um estalar de dedos. Há uma certa Realmente. linha que temos que seguir, mesmo querendo agir. E É o bandido, eu já do tenho pássaro, dicas do nada. suficientes sobre o Butico, no reino de caso. Merman. Reino de Merman, mencionado na novel. É dito que em um lugar escondido dos mais severos dos mares, o oceano mais severo deve ser o Oceano do Norte, do continente de Larúcia. É um lugar onde navios veleiros partem do porto de Cremo e visitam frequentemente. Nossa pesquisa do reino de Merman começa aqui. E aparecem então vários navios naquele porto e o pessoal conversando ali, todo mundo correndo ali e uns vendendo, Veja outros lá, bacana. comprando. Até que o nosso protagonista pensa que esse lugar se tornou muito vívido. Na novel, essa cidade estava devastada devido ao Giga Titan. Conde Cremo, que havia ajudado Que Giga Javier Titan? anteriormente, caiu no sofrimento. As ruas estavam cheias de Já crianças foi contado, como eu falei, não lembro quase nada do que já aconteceu. pedindo esmolas e de pessoas nas ruas. Mas agora, olhe pra esse lugar, todas essas pessoas felizes. Isso E não é pra me dar spoiler do passado, não. Mesmo que eu tenha visto, eu quero continuar não sabendo, que assim eu posso rever. Isso é incrível. Eu sou aquele que fez essa cidade feliz. Eu sei que isso iria acontecer, mas Ah, foi ela que agora mudou, então. eu estou vendo pessoalmente. Isso revira o meu estômago.
Eu devo pedir por mais recompensas. E o peixe fica ali, Gênio, enquanto tem a que ser Javier assim mesmo. Fica só observando, pensando, eu sabia. Você tem um bom coração no final das contas. Isso é tudo graças a mim. Eu deveria pedir por mais taxas de processamento, apenas 2%, mas que isso seria suficiente. Não, 1% já estaria bom. Enquanto isso, eles vão chegando ali e o Conde Cremo já fica todo feliz dizendo: Lorde, meu garoto, você chegou. E começa a Só descer porradão. tapa ali, vai matar um Protinha. Não importa O prato quantas teoricamente é forte, não devia tão caríssimo, vezes já eu caiu. olho pra você, você definitivamente não faz o meu tipo. Sai daqui, cara. Conde, na verdade, eu estou aqui porque tenho um pedido pra te pedir. Hã? E o que é? Você quer contratar um navio beleeiro, pois precisa ir ao reino de minha irmã? Sim, eu sei que isso soa ridículo, mas eu tenho os meus motivos. Não é isso. Nós temos um capitão de navio excepcionalmente competente, mas ele é famoso por ter sérios casos de mitomania. Ele diz Que que isso? foi ao reino de minha irmã quando ele era jovem, porém ele só fala isso quando está bêbado. Se você quiser conhecer um esquisito igual ele, eu te apresento para ele. E o nosso protagonista pensa que Aí isso sim. está indo surpreendentemente bem. Isso está muito fácil. Como é? Eu fui convidado para o reino de minha irmã? Eu cantei. Sereias determinam se você é amigo ou inimigo pela sua cantoria. E se lascou pra ti. Ai, deu bosta! Lascou, não tem como. Pode abandonar o bando, Se esquece. lascou. Que merda que você disse? O coitado já fica em choque. Ei, tem algum outro método? Bem, e se ele puder cantar ao invés de mim? Alguém lindo como ele definitivamente será convidado. Mas você com certeza não Vixe, também com essa beleza. Pô, aí complica mal prata. vai entrar. O Pratinha fica puto ali, apontando pro Javier. E o cara continua dizendo: Garoto, eu acho que você está enganado sobre uma coisa. Eu caí na água quando estava olhando para o oceano quando era criança. O navio não sabia que eu havia caído na água e foi embora rapidamente. Naquela hora, a sereia apareceu. Eu estava muito assustado. Sorte. Elas realmente não pareciam ser brincadeira. E rapaziada, o que é que essa sereia tentou, mano? O bicho aqui, tudo trembolonado. Não sei o que é que tá tomando, mas manter. Seus corpos, cara, elas eram seriamente... A pressão que senti quando vi aquilo me fez sentir como se elas pudessem quebrar a minha coluna em um piscar de olhos. Foi quando me lembrei do que meu avô tinha dito. Se nós cantarmos para as sereias, então nós podemos provar para elas que não somos seus inimigos. O quão bom você acha que minha cantoria poderia ser? E aparece ele cantando aqui com a cara do Protinha. Que desgraça. Realmente é cara dele. Aquilo foi uma série de gritos e horrores. Primeiramente, as sereias franziram a sobrancelha como se odiassem o meu canto. Mas depois, elas sorriram. O que as Ai, sereias legal. ouviram Mas não continua foram os poupada. tons ou as batidas do meu canto. Elas ouviram os meus sentimentos sinceros. Pô, mas não vai dar pra ouvir não. O prata tem um ruído tão estrondoso que não vai dar pra ouvir sentimento. Sentimentos sinceros? E o Protinho Acho que então não se vai dar lembra certo. do Conde, da mãe dele, do Julian, da Zad e de todos aqueles com que ele já construiu laços de amizade nesse mundo. E então ele fala que gostaria de pegar o navio daquele figurante. Por favor, nos guie para as proximidades do reino Não de vai minha dar irmã. certo, Primeiramente, Prota. não haviam emoções envolvidas. Eu apenas queria conseguir dinheiro e encher o meu próprio estômago. Mas dinheiro agora não é mais importante. Eu intencionalmente peguei esse navio por um mês para chegar até aqui. Eu poderia facilmente ter pego Goming ou qualquer uma das minhas outras invocações, mas as sereias poderiam se sentir ameaçadas. Eu estou desesperado. Os sorrisos que dei Justo. para o povo, que originalmente deveriam ser tristes, agora se transformaram em sorrisos felizes. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para protegê-los. E o nosso Meu Deus, que protagonista imagem tão começa a grande. cantar sobre a luz do luar, enquanto que algumas cabeças começam a surgir sobre a água. E enquanto ele continua a cantar, as sereias com olhares muito ferozes observam tudo aquilo. E o nosso protagonista Vão ficar continua surdas. com a sua performance. E todas elas começam a fazer olhares muito felizes para o nosso protagonista e que até Cheios o de raiva, Javier fica certeza. impressionado, enquanto que ele pensa que esses são os sentimentos verdadeiros de Kim Soo. Não vai dar certo. Mas, rapaziada, as coitadas estouram o ouvido Sabia! tão que o Continha canta. Coitado. E a bicha lançando um arpão aqui. Depois pra tirar água. Coisa Que desgraça. maravilhosa. Ah, isso é uma declaração de guerra.
atacar. E elas lançam vários arpão ali em direção ao Protinha. Coitado. Coisa Já maravilhosa. começa a destruir o coitado do navio do cara. Fujam rápido. Seu maldito maluco. Eu te disse pra você cantar, não falei pra você recitar maldições, seu maldito que você fez. O Protinha em choque. Mas esses são meus verdadeiros sentimentos. Seus verdadeiros sentimentos vão acabar nos matando. Cala a boca, Javier, faça alguma coisa ao invés de gritar. maravilhosa. E o Javier já parte em alta velocidade com suas asas de aura, todo tunado. enquanto que o Protinha fala para ele criar tempo, enquanto que eles viram o barco para fugirem. E todas as sereias já ficam olhando para o Javier, enquanto que uma delas grita: parem os ataques! Você, hã? E ela faz um coraçãozinho. E rapaziada, tudo já fez o coraçãozinho pro Javier. Faz assim. O Javier passou. E aí ele fica ali olhando pra aquela situação. Aí olha pro Protinha. O Esse Protinha chorando aí, desolado. coitado. Este aqui é o verdadeiro Shanks. Esse aqui acabou com guerra antes de começar, só com a sua beleza. Fica ali olhando pra aquela situação. Aí olha pro Protinha. O Protinha chorando desolado. Mas que desgraça. Mundo maldito. Por mim você pode morrer. Hã? Eu passei? Isso quer dizer que eu estou convidado para entrar no reino de minha irmã? Sim, isso mesmo. Bem, eu estou agradecido, mas por que esse convite tão de repente? E a sereia Beleza. toda graciosa balança-lhe os cabelos e fala: devido ao seu rosto. E o Javier então fala que ouviu dizer que as sereias conseguiam discernir os sentimentos daqueles que cantavam. E ela responde que somente quando ficam tocadas pela canção da pessoa, seu rosto tem o mesmo efeito, então nós não ligamos se você canta bem ou não. É verdade. O meu rosto é capaz de fazer isso. Esse o Prata tá maldito. puto. Alguém como ele é o protagonista da novel? Meu rosto pode parar uma situação violenta causada pela sua cantoria. Sim, eu já ouvi o que elas disse. Agora sai daí, Javier. Bem, olá, senhoras. Eu sou o Lorde Vamos Fronteira, voltar a tirar. a pessoa que contratou esse cavaleiro aqui. Mas na mesma hora ela já fecha a cara pro Protinha. Veja como ela me olha completamente diferente. Ela não tem vergonha de estar me discriminando com um olhar desses? Mas eu vou passar por essa, pois eu preciso também conseguir essa aprovação. Bem, senhoras, primeiro de tudo, eu gostaria de expressar a minha infinita gratidão por nos convidarem ao reino de minha irmã. Ninguém chamou você, seu feioso. Eu sabia que ela ia dizer isso. Eu, Kim Surro, sou um cara que faz as coisas acontecerem. Eu vou descobrir o que lhe falta, vou cavar até achar, negociar e vir aqui pra fazer elas me deverem um favor. Senhoras, ele não pode ser convidado se eu pedir com educação? Por que não? E aí o Javier fica ali olhando. Aí ele olha pro Protinha que já tá chorando de desgraça. Eu acho que isso é devido ao sal da brisa, mas meus olhos estão úmidos. E o Javier então pensa, ele tem que trabalhar duro na vida só por causa do seu rosto. Senhor, aguenta aí, por favor. E a sereia já chega ali perto do Javier dizendo que esse é um colar que permite a eles respirar embaixo d'água. Além disso, vai proteger eles contra a pressão da água e a baixa temperatura. Mas na hora de dar pro Protinha, a bicha simplesmente arremessa na cara dele, rapaz. Coitado. Que isso? Mas então ele começa a explicar que, em todo caso, nós fomos convidados ao reino de Mermin. Meus sentimentos de tristeza não importam. O que importa é encontrar a joia da verdade. É isso, Desde tá que eu certo. possa proteger tudo em meu território, nada mais importa. E então surge na frente dele uma enorme luz, enquanto ele se pergunta se ali seria o fundo do mar. Mas rapaziada, era um polvo gigantesco, segurando a cidade inteira como se fosse um globo de neve. Um polvo? legal. Parece que ele está ficando maior, mas ele não é do tamanho da cidade? Ei, esse polvo... E a bicha fecha a cara sem querer responder o Protinha. Só de Mas raiva. então o Javier interrompe dizendo: esse polvo... E ela toda graciosa fala que esse polvo é o guardião que protege o reino de Mermin. E que ele já está Legal. com eles há muito tempo. Esse é o palácio. Eu vou primeiro visitar o nosso rei e prestar o nosso respeito. E muda então a cena pra rainha toda bombada dizendo: Porra, bem-vindo, mano absurdo. bonito e o mano feio. Coitado, Eu sou o discriminado rei de só por ser Mermin, feio. Ariel. Eu seria Oxe, eu não, discriminado. e que desgraça é essa daqui? E o
Ou o quê? Desculpa, não entendi. Eu sou o rei de Mermen, Ariel. Oxe, é uma mulher, que desgraça é essa daqui? Realmente? E o Pratinha pega e fala: Ei, mano bonito, diga a eles que você quer emprestado a joia da verdade. Senhor, eu sou perito apenas em rosto. Você que deve fazer as negociações. Javier, você sabe que eu não tenho direito de falar nesse palácio. Haha, não se preocupe, mano feio. Eu não vou te punir, mesmo se tiver esse rosto horrível. Você pode falar, apenas não olhe para mim. Minha nossa, isso soa como uma piada. O que você está fazendo é realmente cruel. Eu, Lloyd Fronteira, vim aqui à procura da joia da verdade. Se você puder me emprestar a joia da verdade. Mas na mesma hora ela começa a rir do Protinha. E quando ele olha, ela fala: se isso realmente existe, eu adoraria emprestar pra você. Se nós tivéssemos a joia da verdade, que se fala desde os mitos antigos. Mas isso é apenas uma lenda. E o Protinha fica em choque quando escuta Complicado isso. Garoto, isso é apenas folclore, uma lenda que criaram. Você veio aqui Será achando... mesmo? O dragão... Calma. Onde é que tá meu mouse? Meu que Deus. talvez isso ainda estivesse aqui, mas o Rei Dragão... Agora eu posso pausar aqui. Vamos falar. Eu acho que como o dragão conhece, vai estar tranquilo, vai estar de boa. Acho que vai estar certo. Mas se o dragão não conhecesse, aí realmente eu acreditaria que realmente não existe. Enfim, vamos voltar. Vou dar Não pausa. disse que a joia da verdade Não quer estava mais no strike, reino né? de Pelo amor de Mermen. Deus. O Rei Dragão, aquele preguiçoso avoado, conhece? você é mais tolo do que parece. Sem chance dele ter dito a você todos esses detalhes. Rei Dragão, seu merdinha maldito, seu desgraçado. Você parece bem desesperado. Que tal perguntar ao povo guardião? Ele existe Faz desde sentido. os tempos míticos. Hã? E ele pode falar? É claro que não. Que tipo de povo pode falar, seu idiota? Você é realmente burro. Eu praticamente... Mas como é que vai perguntar pro povo, então? Mas sem poder fazer nada. Para resumir, a joia da verdade existiu apenas nos tempos místicos. Então, ela não é apenas uma história criada, certo? Quem sabe? Nossos ancestrais nos disseram que existiu de fato, mas ninguém da nossa geração viu isso antes. Isso significa que as minhas chances disso existir não são zero. Nesse Faz caso, sentido. eu gostaria de pedir um outro favor. O que foi? Se houver mesmo que seja 0,1% de chances, eu farei isso, não importa o que aconteça. Majestade, por favor, me permita procurar pela joia da verdade. Se nós a Ok. encontrarmos, você vai se beneficiar. Justo. A minha especialidade é a persistência. Bem, isso não me importo, desde que nós possamos ver mais do humano bonito enquanto você estiver por aqui. Ótimo! Essa Entretanto, deusa Ariel aí é da luxúria. nós não vamos te ajudar. Nós temos um grande problema em nossas mãos, então Opa, isso seria uma dor de cabeça enorme para mim. Hã? Sem Você problema, disse um Prata problema? resolva. Há um tempo atrás, um portão do inferno abriu acima do nosso oceano. E o Protinha já fica em choque. Complicado enquanto que ela isso. continua dizendo que o calor do inferno está afetando demais o Polo Norte. E foi justamente o portal que ele criou para levar o dragão pro inferno. Nesse ritmo, Faz sentido. todas as geleiras vão derreter. Quem diabos poderia abrir algo assim? Seja lá Olha, quem quem fez será? isso, merece ser cortado em pedaços. E o Pratinho então fala: mas que desgraçado, pra alguém fazer algo assim é realmente um grande bastardo. E o Concordo. Javier só olhando ali pra ele de Saber fundo, da verdade. porque foi ele mesmo que fez isso. Enfim, nós até mesmo vimos um dragão de ossos entrando e deixando o portão do inferno. O maldito que abriu o Foi portão boa ideia não ver é com os ossos, definitivamente com o um dragão de vilão, ossos. junto com os demônios. Majestade, do fundo do meu coração eu agradeço por nos permitir procurar pela joia. Eu, Lloyd Fronteira, prometo a você, se eu encontrar essa pessoa, eu vou definitivamente cortar a cabeça dele e oferecer a você praticamente na cara dura. E o Javier pensa que isso é incrível. A falta de vergonha dele está em um nível que ultrapassa as leis deste mundo. Desgraçado. Mas então, algum Coisa maravilhosa. tempo depois... E faz eles já tão sentido, já que ele observando não toda veio deste aquela mundo.
mundo, lembrando disso. Por isso faz realmente destruir tudo o que é regra, já que ele não é regra, ele não faz parte da existência. Verdade. Enquanto que o Pratinha fala que eles vão procurar pela joia da verdade. Cadê a Senhor, água? o que você Aqui. pretende fazer? Nós vamos recolher qualquer informação que nós pudermos encontrar Exato. nesse lugar. Tem horas em que métodos simples são os mais rápidos. Não, senhor, eu estou falando sobre o portão do inferno. Ah, Javier, deixa isso pra lá. Nós precisamos encontrar a joia da verdade pelo conde, pela condessa e por todos vocês. Senhor, isso. você sempre faz as coisas por alguma razão. Eu tenho certeza que o que estamos fazendo é algo Sou rock. necessário. Mas deixando isso de lado, portão do inferno. E aí eles começam a discutir, com o Javier falando que eles precisam dar um jeito no portão do inferno, enquanto que o Pratinha fala que joia da verdade, aqui vamos nós. E enquanto isso, no reino de Magentando, a nossa Alicia Braba tá ali numa Opa, posição aí sim, muito peculiar. essa rainha aí é Mas, boa. rapaziada, ela não tá muito bem de saúde não, a bicha tá esquisita aqui. Complicado. Para poder subir ao trono, eu fiz até mesmo minha família e irmãos sangrarem. Eu me recuso a perder para um veneno. Eu não vou deixar isso me dominar. E ela começa a utilizar sua aura Brabíssima. vermelha. Porém, aquele veneno continua tentando corromper o seu corpo. E ela fica sofrendo com todos Cadê a prova pra aqueles extrair? efeitos, enquanto grita desesperada segurando o seu braço. E algum tempo depois, ela finalmente começa a se acalmar. Bem, Ah, pra ele tá está no se oceano, agora que eu movendo. lembrei. Eu vou mover todo o veneno para a minha mão e cortar ela fora. Como alguém que está Não, no não trono, precisa disso. sacrificar algo assim para manter a minha sanidade é uma decisão natural. Não vai dar Mas certo. isso é estranho. Eu estou ficando maluca porque justo agora eu estou com tantas saudades daquele idiota. E ela fica ali toda sem jeito, com saudade do nosso brabo. Enquanto que já aparece, Cara que aparece, com a desgraçado. cara dele muito macabra dizendo: Nossa, você tem uma energia ótima. Por acaso você acredita na joia? Ah, que desgraça, que porcaria é essa? Cara, tu é muito feio. Eu pensei que você era um pepino do mar, que porcaria é essa? Mas então, o Javier pega e fala: Nossa, você tem uma energia ótima. Por acaso você acredita na joia? Ah, eu não acredito nisso, já que é um conto de fadas do passado. Ah, não, Mas eu por você- acredito, eu acredito. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Olha, eu não tenho certeza, mas eu sei de um lunático que fala sobre encontrar essa joia. Mas Opa, eu Kai. não estou dizendo que você é um lunático, você é lindo, você é maravilhoso. E rapaziada, a Meu bicha Deus. fica tudo doido ali pelo Pô, coitado isso aí do tá Javier. cheio de elogio. Enquanto que elas falam: Mas um lunático lindo também é ótimo, não é? Sim, é maravilhoso. o coitado Meu do Pratinha Deus. desolado ali Coitado. observando tudo aquilo. Enquanto que elas continuam dando em cima do Javier. Até que algum tempo depois, ele Pô, eu acho que o Prota fica mais feio por estar ao lado do Javier. Porque se o Javier não tivesse ao lado, não tinha termo de comparação. É que é o ápice do mais feio pro mais bonito. É complicado demais. fala: Me desculpe, meu lorde, por fazer você se sentir tão horrível. Ah, o que você tá dizendo, cara? Eu tô ótimo. Senhor, você está Coitado. chorando. Não, cara, eu não tô chorando, não. Porque eu iria chorar, a gente tá debaixo d'água. Isso não faz sentido. Tem razão, agora que você mencionou, realmente, eu acho que é água escorrendo dos seus olhos. E muda então a cena pra casa do Não! Bob Esponja. Quem pegou essa referência aqui, rapaziada? E Pô, o quem cara não? todo Eu feliz pegaria. fala: Vocês realmente estão interessados na joia também? Vocês vão se juntar à minha busca? Amizade com o Tritão Roto Lua está disponível. Amizade 16. RP Bacana. 2482. Bem, antes de nos juntarmos, queremos saber o quanto que você sabe. E por que o status de amizade apareceu logo no primeiro encontro com esse cara? Confiança, Ele não que deveria ele já aparecer viu que. Meu Deus, calma. Eu já viu que vocês têm o mesmo objetivo, então quis colaborar. apenas quando a pessoa está completamente do meu lado? Bem, nossa família esteve procurando a joia da verdade por gerações. Nós nos mantivemos firmes por gerações, não importa o quanto que as pessoas nos incomodem. Para ser mais preciso, até a Segunda Era Mítica, quando o mundo era apenas primavera e verão, a joia da verdade Interessante. definitivamente existia no oceano. E ele continua ali falando. inverteu também e os o Pratinha memes. fica só ouvindo toda aquela ladainha. Até que então ele fala que há 10 mil anos atrás, durante o fim da guerra racial, a joia da verdade foi despedaçada. Hã? Despedaçada? Você está Como dizendo que não sobrou nada dela? Fala Ora, mais. nem todas as sereias sabem sobre essa informação, mas a joia da verdade é um edifício.
Um edifício Oi? com uma construção complicada de mana, tijolos e pilares. O poder da Parece, mana é o que dá a habilidade Zelda. para pensar e dar as respostas. Pô, nem dá pra pausar. A joia da Caramba, verdade complicado. É como uma grande O mouse IA tá de mal, computador. o A teclado tá mal, diferença é só que ela complicações. funciona com mana ao invés de Meu Deus, que eletricidade. Mas como que ela se despedaçou então? E o Rótulo então fala Tá que é certo. exatamente por isso que ele está procurando pelas terras da Joia da Verdade, pois em algum lugar dessas terras eles vão definitivamente encontrar os diagramas da Joia da Verdade. Espera, a Joia da Verdade que parecia uma ilusão, agora finalmente está começando a tomar Temos forma. esperança. Eu vou aguentar e seguir em frente. E onde que estão essas terras de escavação? E enquanto eles caminhavam, um figurante de fundo fala que esse maldito é igual ao seu avô. Além de não fazer os treinamentos corretamente, ainda fica cavando por aí. É por isso que você é tão magro, pirralho. Porra, E o como é que velho é magro? bombado ele fala com ele, enquanto que ele com raiva responde pra ele cuidar dos seus problemas. É genética, Vocês né? não sabem falar sobre músculos, é músculo isso, músculo aquilo. Ah, Tá vocês não certo. sabem falar de outra coisa. Você sabe por que as sereias ficam com artrite quando chega aos 40 anos? É porque vocês nadam demais. Seus músculos continuam crescendo, mas seus inferiores estão definhando. Você já viveu o suficiente, então para de incomodar e suma daqui. Começa a bater ele no Solta velho. pau, Enquanto que o que velho diz: isso, "Oh, coitado." céus, você está me mandando para o paraíso. Que sensação incrível. Fazer Ah, a massagem no massagem. velho. E o velho fica ali todo felizinho depois de receber a massagem, enquanto que ele fala que é assim que se lida com idiotas como ele. E o Protein então Ajudando? fala que se os ancestrais dele também estavam procurando pela joia, afinal, por que nunca encontraram? Bem, isso é porque o Oceano do Norte é muito vasto. Esses Meu buracos Deus. aqui fui eu quem cavou. E esse é o mapa de exploração. Tem mais umas centenas de mapas iguais a esse. Nós somos muito meticulosos. Esse maldito, Isso é loucura. mesmo se as sereias evoluíssem e ganhassem asas, você ainda não poderia encontrar isso. Mas tem um método de encontrar isso, Aí além de sim, cavar. usa o hack. Essas camadas sedimentares acumulam mais de 10 mil anos, então é inútil escanear isso. E se eu fizer o Javier explodir o chão do oceano? Não vai dar nós poderíamos certo. destruir o diagrama por engano, e isso seria uma grande perda. Podong e os outros não podem trabalhar embaixo da água, e se eu chamar o Yongyong, uma guerra entre o reino de Merman vai acabar começando. O único jeito que eu posso conseguir um grande número de pessoas para cavar e encontrar isso é se eu puder utilizar o incrível físico que as sereias têm para Faz cavarem. sentido. É isso, Javier. Sim, senhor. Isso fere meu orgulho, mas eu não tenho outra escolha. Encante as sereias e traga elas para serem nossas trabalhadoras. Mas então, muda a cena pro Não Javier querem. chamando elas, enquanto que elas falam: "Me desculpe, lindo, mas todo nosso tempo é gasto com o treinamento de nossos músculos e natação. É Nós por isso não que eu tô podemos musculosas?" te ajudar." E já sumiu tudinho. Caramba, o coitado do Não, Javier agora Javier, ficou deu triste. certo. O pratinho fica aí na cara dele aqui. Finalmente. Olha essa sua cara. Vingança. Pra onde foi sua confiança agora? Que desgraça. Mas então, ele pensa: porcaria, minha operação falhou. Que merda, isso tá me deixando maluco. E agora, o que podemos fazer? Em 3 anos, os destinos... O que ele sempre faz, resolver o problema das pessoas e depois querer algo em troca. É sempre isso que ele faz. Já foi demonstrado o problema que é... Os velhos estão com dores, não é nas costas, não sei se... Não entendi bem a explicação. Mas estão com dores musculares. Então, faz uma casa de massagem, acho que é simples. Quem é que vai fazer massagem? Não sei. devastadores vão começar a acontecer. Eu não tenho tempo, preciso de alguma coisa. Senhor, a temperatura dessa areia é bem quente. Será que é por causa daquilo? Bem, isso é conhecido como Geysers. Palácio das Águas Quentes. A água que entra em maior profundidade são aquecidas pelo magma e voltam assim para a superfície. Espera. E ele se lembra do Rótulua brigando com aquele figurante enquanto falava do porquê que as sereias ficam com artrite quando passam dos 40 anos. Eu encontrei a solução. Javier, O quê? vamos Não é construir massagem? uma sauna aqui. Essa Hã? sauna do demônio vai fazer Faz aquelas sereias se tornarem faz nossas sentido. escravas. Mas então, muda a cena para o nosso acordou- protagonista em sua vida acordou no mundo interior, real? terminando de acordar enquanto que ele fala que o trabalho de construção
ganha mais dinheiro do que você pensa. Porém, isso não significa que eu aprendi muito, pois há muitas razões para o trabalho ser cancelado. É claro, uma das razões principais pode ser a condição do meu corpo. Minha nossa, as provas vida passada terminaram. dele. Será que eu devo descansar por hoje? Mas bem nessa hora, alguém chega de fundo e o cara tá com um sorrisinho de Lloyd Fronteira, Pior enquanto que tá. ele fala: minha nossa, parece que você está lamentável, esse desgraçado. Ei, se você não tiver mais nada pra fazer, vamos juntos pra casa de banhos. Hã? Casa de banhos? Depois de fazer esse cara aí quer ver todo outra o trabalho coisa. de construção, seu corpo deve estar muito dolorido, certo? Está na Mas quem hora de ajudar você o cara? dar ao seu corpo um bom descanso. O que acha? E o nosso sei não. protagonista continua bem sério. Ah, cara, eu não tenho dinheiro pra isso. Qual é? Eu já sei disso. Vai dar dinheiro Eu estou pelo indo Tico? É trabalhar isso? meio período na casa de banho. Eu vou deixar você usar a casa de banho de graça por hoje, cara. Mas a sua família não é rica? Por que você está trabalhando de meio período? Ah, cara, você sabe como é. Essa casa de banho é uma das que a minha mãe é dona. Eu estou indo ajudar ela a partir de hoje. E o Protinha pensa: esse maldito. Herdeiro safado, para de cria. falar, apenas me siga. Ele está Inveja. planejando começar a trabalhar lá logo após as provas terminarem. E ele apareceu tão cedo na hora em que eu normalmente estou saindo da minha casa para ir para o meu trabalho de construção. Você acha que eu sou idiota? Ei, cara, se aproxima. Desse jeito suas roupas vão ficar tudo molhada. Não me diga que você não tem dinheiro para comprar nenhum guarda-chuva. Então, você Que pode desgraçado. ficar com esse Que aqui isso? depois. Não é desgraçado não, tá me dando coisa, eu aceito. Esse cara é um anjo. Rapaziada, já descobri de onde veio a personalidade do Lloyd. Foi desse maluco aqui, não tenho dúvidas. Realmente. E já muda a cena pra eles na sauna, com o nosso protagonista relaxando e o maluco dá o que eu quero, descascando-lhe mas alguns ovos. enquanto ela é ele desgraçado, fala que finge esse ser lugar desgraçado. É como o céu. Todas as minhas tensões musculares estão totalmente relaxadas. Eu sinto como se minha pobre circulação sanguínea começasse finalmente a melhorar. Era como se Meu Deus. eu tivesse me tornado um com o fluxo do universo. Isso é incrível. E o maluco fazendo a cara de Lloyd Fronteira. Na moral, é Lloyd Fronteira do mundo real esse aqui. E volta Muito pro bom. nosso Protinha na hora que ele disse que eles iriam construir uma sauna. Existe demanda suficiente. Tem toneladas de sereias se queixando de dores nas juntas e os Pior que também tô músculos precisando. doloridos. É natural que elas nadem demais sob a pressão do oceano. Todos os passos para o plano já foram planejados. Eu vou nomear isso como o projeto de grande pesca do Reino das Sereias. O Faz quê? sentido. Você quer construir uma casa de banho? Uma instalação interior que permite você se banhe e aqueça o seu corpo? Mas como é que vamos se banhar se já estão dentro da exatamente isso água? que as sereias precisam. Essa instalação é perfeita. Como é que isso funciona? Mas como que isso está ligado à escavação da Joia da Verdade? Olha, presta atenção. Isso aqui é uma armadilha para conseguirmos mão de obra barata. Cara, eu não tenho certeza como isso vai funcionar, mas acho que vai ser difícil. Sereias têm medo de aquecer seus corpos. Hã? Perdão? Você viu as chaminés de água quente? Recentemente, algumas sereias caíram na tentação do ar quente que elas produzem e ao aquecer seus corpos lá, elas morreram. Eu pareço um peixe. Vixe, faz sentido. Do nada. Por alguma razão, elas perderam sua consciência e então foram cozinhadas até ficarem nesse prazer, estado. então Agora é estarem ilegal para as relaxando. sereias irem perto das chaminés quentes. Entendi. Então a água quente que sai do palácio contém metais pesados nela. Então provavelmente foi isso que aconteceu. Mas O quê? o palácio de águas quentes pode resolver todos os problemas. O começo da construção da casa de banho. Passo 1. Preparação do local para a casa de banho. Certo, nós vamos fazer a preparação da casa de banho aqui, Javier. Mas o Palácio da Água Quente não é muito longe desse lugar? Precisa ser longe. Nossa maior prioridade deve ser garantir a segurança dos nossos clientes. Planta da Ok. cúpula. Orientação para mini construção.
Javier, cave conforme a orientação. Eu vou Coitado conseguir do alguns Javier. materiais para nós. E o Javier simplesmente Você tá saca ali a sua habituado. espada e começa a cortar. Ei, Javier, isso é estranho. Você aceitou tudo tão obedientemente? Você não deveria Realmente. estar fazendo perguntas agora? Hã? Perguntas, meu lord? Mas que tipo de perguntas? Como, por que eu estou procurando pela joia da verdade? Ou o que vai acontecer se nós não encontrarmos ela? Coisas desse tipo. Mas então, o Javier simplesmente Eu só aceito. suspira e fala: só vai logo pegar esses materiais e me deixa fazer o negócio? O país inteiro vai que estar legal. em perigo se você não se apressar, não é? Ei, Javier, obrigado, cara. De Ah, verdade. que E o Javier maneiro. fica encarando o Pratinha enquanto ele... E aí o Dojo... Que nojo, que nojo. Passo 2. não Recolher consegue ser vários fofos. materiais. O Palácio da Água Quente pode resolver todos os problemas. Tem um bom motivo do porquê eu digo isso. As criaturas que vivem perto do Palácio da Água Quente vão providenciar todos os materiais necessários para a construção. Afinal, essas criaturas são vermes tubulares. E aparece o bicho soltando uns gases aqui em cima do nosso Pratinha. O bicho recebeu o gás bem na cara. E ele continua Coitados. dizendo que o segundo Ó, passo Tanca, é é forte. coletar fluido secretado pelas minhocas tubulares que vão ser usados para a colagem dos objetos, como também para os acabamentos. E o passo 2.2 é coletar conchas das minhocas tubulares para utilizar nos tubos. Passo número 3, colocar todos os tubos juntos e levar eles até o Palácio da Água Quente. O passo número 4 é colocar os Pintar. tubos em linha para chegar até a sala e aplicar o acabamento, ajustar o tamanho da tubulagem e ajustar a temperatura de cada quarto. Agora, a parte mais importante, que completa uma O quê? casa de banho, um belo interior com um bom tema, o quarto das esmeraldas, o quarto de coral, o quarto estranho. E Vai ser está bonito. finalmente completo. Pera, que A hora mesmo? primeira casa de banho de Dá pra voltar? esmeraldas, o quarto de coral, o quarto estranho. Que nojo! E está finalmente completo. Pode ser mais colorido, mas A já é só primeira nojento. casa de banho de fantasia. E o Rotulô já tá todo felizinho ali na sauna. Aproveitando. Enquanto que o nosso Pratinha pergunta como que ele está se sentindo em utilizar a casa de banho pela primeira vez. Mesmo que eu não traia nos Augustin custos, o responde, corpo dele tá sempre então, flexionado. essa casa de banho vai abrir para as negociações agora? Realmente Meu você Deus, que tem imagem necessidade grande. de ganhar dinheiro? Não, Javier, não é para ganhar dinheiro. Isso aqui vai ser bem melhor do que dinheiro. Minha nossa, eu estou sentindo um sentimento estranho de que eu devo oferecer as minhas orações silenciosas para essas pobres sereias. E o Pratinha todo tá ajudando. ali em cima das coitadas das sereias. Parou nada, ué. Mas então, muda a cena para um pássaro Parou. voando em meio ao oceano congelado, e enquanto aquele pássaro fazia o seu voo tranquilamente, algo muito assustador Não sei se começa a surgir ficou da água, desincronizado. que parte em alta velocidade para Ô, os céus. louco, E a rapaziada bonitona. era mais uma braba das A sereias imagem. que passa pertinho daquele pássaro, e o coitado leva um susto, enquanto que ela olha toda sorridente para ele, falando: "Peguei." Mas Coitado foi que do é meio pássaro. sorte, Já né? muda Se você ser sincero aqui, ser abraçado por essa mulher, é sorte. Entenda a situação. a cena de novo, pra ela mergulhando no fundo do mar, enquanto que todas as outras comemoram dizendo que ela quebrou o seu recorde novamente. Coitado do pássaro Do morrendo quê? sufocado. Minha nossa, eu tenho certeza que você iria conseguir pegar até a lua com seus músculos. Ah, gente, muito obrigado, muito obrigado. Mano, aí com o braço, E ela nada, fica com uma ali barbatana, fazendo a né? pose, enquanto o coitado do pássaro fica morrendo sem ar. E nos é explicado que aqueles eram bons tempos. Eu ganhei toneladas de músculos enquanto Mas- me exercitava. Eu era a Perdeu mais pelo atrativa tempo. solteira do meu bairro. Mas agora, coitada, a bicha não tá muito bem não. E ela toda enrugada fica dizendo: meus ombros estão doendo de novo. Porcaria, eles estão doendo muito. E a bicha desce um murro ali nos ombros. Coitado do ombro dela. Enquanto que um outro velho diz: senhora, você é muito barulhenta. Vai calejar? Ah, tudo bem. Eu vou me exercitar um pouco. Mas você já se exercita muito, não acha? Faça apenas 3 vezes por semana, assim como eu. Minha alma está morrendo lentamente enquanto eu estou descansando. Atualmente, eu estou começando a Vivem pensar pra treinar. que deveria parar Essa aí de me aprendeu com o Raul exercitar. Cosma. Mas eu
eu não posso parar, já que estive me exercitando a minha vida inteira. Se eu pudesse acalmar algumas dessas dores nas juntas e nos músculos, então eu poderia aproveitar um pouco mais. E bem nessa hora, algo então chama a atenção dela. E quando ela olha, todas as sereias estavam ali impressionadas. Coitado do Javier. Coitado do Javier. Rapaziada. Fez o bichinho de mascote ali. Enquanto que o Pratinha já certo, tá é uma fazendo a chamada promoção ali do seu mais novo empreendimento. Hã? O que foi que ele disse? Adoro gratuito. Eu posso esquentar o meu corpo de uma forma segura? Rápido! Venham todos pra cá, é de graça! Vocês podem ir, vamos! De graça? Todo mundo entrando ali na casa do Pratinha. Enquanto que a velha Vai ser fica tipo aquela pensando, coisa que dá, "Eu mas depois vi te que humanos cobra." são É criaturas tipo isso? muito habilidosas. Está realmente tudo bem que isso seja de graça? Olha como ele está sorrindo excessivamente. Ele parece um total vigarista pra mim. Não, ele está junto de um jovem lindo, sem chances dele ser uma pessoa ruim. O coitado do Javier isolado. Enquanto que ela continua pensando. Como é que elas Não há falam nada isso que e eles pensam possam isso? fazer para nos enganar, utilizando uma sauna. Eu vou apenas brincar com eles. Mas espera, isso... Tá funcionando? Isso é maravilhoso! E na mesma hora, ela se sente que rejuvenesceu uns 20 anos. E já Legal. muda a cena pra ela chegando destruindo a casa com o Vai velho. tipo ajudar todo mundo, que bacana. Vamos para a sauna juntos. Está de graça por uma semana. Ah, você voltou com seu marido? por uma semana. Isso é ótimo. Por favor, tenha um bom descanso. E eles dois O ali, velho ficou mais nervoso atualmente. felizinhos, se sentindo revigorados. Antigamente era mais Enquanto que o estranho. Pratinha diz, ah, muito obrigado. Vocês nos visitaram 5 dias consecutivos. Vocês estão realmente radiantes. E todo mundo feliz ali por conta da sauna do Pratinha. Enquanto que eles falam que agora podem se exercitar tranquilamente graças a essa maravilhosa sauna. E o Pratinha diz, ah, isso é uma ótima notícia. Então, o que foi que ajudou vocês? A sauna! Obrigado! Ah, isso é muito bom, isso é muito bom. Quando todos vocês estão felizes, eu também fico muito feliz. Eu vejo vocês amanhã e no dia após de amanhã nessa sauna. E passa-se então alguns Tá dias puto agora. e o Pratinha já tá bem sério. Ah, sério? O Entendi. que está acontecendo? E Não é quando ela grátis. olha pro lado, ela vê que a sauna está fechada. Foi Por tudo que a sauna está publicidades. fechada hoje? Bem, o evento acabou. A partir de agora, o uso da sauna é restrito apenas para membros. Por favor, se inscreva. Ah, tudo bem. Aqui está o formulário. O quê? Vai Eu só ler o que preciso está aí. assinar isso para continuar utilizando? Cláusula 1. Nossa casa de banho funciona estritamente para o sistema de membros. Não membros não são permitidos a utilizar essa sauna. Cláusula número 2. Dependendo do status de membros, Agora o maior tranquilo. tempo que você pode utilizar a sauna é por 12 horas. Cláusula Tranquilo. número 3. Quando membros usam a sauna, eles precisam pagar uma taxa fixa. E a taxa Quanto? não é É o em quê? dinheiro, mas sim Como? com trabalho. As horas do trabalho precisam Faz prover sentido. a metade do tempo que vocês podem utilizar a sauna. Então, se vocês trabalham por 3 horas, vocês terão direito a 6 horas de sauna. Suas Bom. horas de trabalho devem ser cumpridas dentro de 48 horas utilizando a sauna. A primeira vez que você falhar em cumprir as suas horas de trabalho, será banido da sauna por 10 dias. Na segunda vez, serão 30 dias. E na terceira vez, seu cartão de membro será revogado. E a sereia Ok, já esse agarra o Pratinha prende com mesmo. raiva. Enquanto que fala, seu pedaço de traste podre. Desce a cotovelada no coitado. Enquanto que ela continua esculachando. Ela fez nada, ele, bati, dizendo só fez como uma você coisa, usa uma da ordem das nove proposta. sereias, que são as maiores por aqui. Nós viveremos muito bem sem a sua maldita sauna, seu vigarista Será mesmo? estúpido. Nós apenas Quando não provas vamos do vir sim, mais tu não aqui. resistes. É, nós não vemos mais aqui não. É, isso aí, isso aí. E o Pratinha Vamos pensa, ver. eu não posso forçar vocês. Meu lorde, o seu plano falhou? Javier, Não, você se foi lembra só de que início. não consegue dormir sem a minha canção de ninar? Ah, maldito mano, eu sabia que ele não era boa pessoa e a bicha começa a bater ele no ombro de novo. Enquanto que continua dizendo, ele deve pensar que nós somos covardes. Mas essa porcaria de ombro não para de doer, que merda! Enquanto que o Pratinha fala que humanos podem viver mesmo se eles não tiverem cigarros. Assim como também humanos podem viver se eles não Vício é assistirem vício. vídeos no YouTube. Não, quer não isso, pô, pode não, molecagem? tem que ver o meu assistir meus react. vídeos aqui no canal. Assistir. Tem de estar certo, ver aqui os meus vídeos, está certo, o Mike tem razão, por amor de Deus, tem de assistir os meus vídeos, que é isso? Tá lutando contra nós? Que é isso? Tá falando que fazemos mal?
Não, tá maluco? Eu tô gravando aqui há mais de uma hora, pelo amor de Deus, dá o like aí, se ajuda mais o canal, vou deixar aqui também. Já deixei, vamos seguir. E deixa like. Mas isso Deixa é aí. apenas antes Deixa aqui deles também. experimentarem. E ela continua ali batendo no ombro com raiva. E o Pratinha fica ali bem sério, só esperando as primeiras vítimas. Voltaram. E a véia já voltou puta ali com o véio também. E todas as Chorando, outras sereias. coitada. Me dê o formulário de registro. Seu traste podre. E o Pratinha nem liga, só vai entregar o formulário pra ela. Todos vocês se decidiram. Cara E é algum demoníaca. tempo depois, as sereias já estão se maravilhando Aproveitando. na sauna do nosso protagonista. Porém, bem nessa hora, algo no pulso de uma delas começa a brilhar. E quando ela olha, era uma espécie de polvo no relógio. Um negócio tecnologia esquisito. é E o essa? polvinho começa a se movimentar. Até que então ele perde a sua vida. E o nosso protagonista já chega dizendo: clientes número 4, 12 e 13, seu tempo acabou. Vejo vocês amanhã no ponto de escavação. Ah, que humano péssimo. Eu não vou deixar ele me fazer de idiota. Mas por que A eles não sauna, bateram no esse será o Prota último e dia em que expulsaram virei ela? aqui. E no dia seguinte, o Pratinha Ela tá tava dizendo: lá. bem-vindos, eu sou o diretor do local, Lorde Fronteira. Agora, comecem a cavar. E a bicha já sai trucidando ali a areia como se não houvesse amanhã. Mas então, a velhinha fala: porcaria, meu ombro está doendo de novo, eu preciso relaxar os músculos. Bem-vinda, eu sou o diretor da sauna, Lorde Fronteira. Eu espero que você aproveite bem sua estadia hoje. E ela já tá na sauna nesse maravilhoso Aproveitando. projeto, está ao extremo. Bem-vinda, eu sou o diretor desse local, Lorde Fronteira. Bem-vinda, bem-vinda. A coitada continua ali trabalhando e habituou. pensando: alguma coisa está errada. Eu Já virou estou rotina. começando a ser completamente controlada por aquele maníaco. Eu tenho que parar. Eu preciso parar. Eu preciso parar. Não com pode. esse- Ah, Tal como eu tu diz não assim em quero todos os meus parar. E todas elas já estão cavando ali. Enquanto que o isso. Pratinho observa de fundo dizendo: o plano deu certo. Esse cara, Coisa ele é boa. um demônio. Ele está usando nós sereias como escravos, não está? E eu fui cúmplice nessa porcaria de plano. Meu Deus. fez nada. Ei, por acaso você está se sentindo como se tivesse se tornado cúmplice de um demônio? Nós nunca forçamos ninguém nenhuma vez, certo? O coitado ficando desolado. viciou E aí eles. ele solta um sorrisinho dizendo: certo. As sereias cavaram com sua força física maluca por um mês. A essa espessura, o solo decaiu um pouco. Espera. Todos Encontrou vocês, algo? parem de cavar. E o Protinha já desce ali, começa a cavar também igual um doido. Enquanto que ele fala: ele existe. O local onde a joia da verdade está. Eu me senti desconfortável. E se isso fosse apenas uma lenda? E se eu realmente não encontrar Legal. nada? Toda a miséria ao meu redor. E se eu não conseguir parar o que vai acontecer? Mas, ótimo, Deu certo. vamos encontrar os projetos. Ei, Rotolua, por que você tá chorando, cara? Para com isso. Ah, é que finalmente existe. Eu Ah, isso aí pensei que da era só vida uma inteira. lenda, mas Faz finalmente sentido. existe. Bem, baseado nos relatórios dos meus predecessores, nós vamos achar É verdade, isso no não é centro só do da local família, da não é joia. só dele, é da família toda. Gerações e gerações foram o objetivo de Deus. E nós chegou lá, é pra fazer em uma semana. E eu fiz. Que maravilha. Os projetos estão guardados em um depósito mágico. Ele deve ter alguma superfície, ou buraco, ou rachadura. E o Protinha já imagina que deve ser bem ali. É, eu tenho certeza. Essa definitivamente é a fechadura. Ah, mas espera um minuto. Se esse é o buraco da fechadura, onde merda está a chave? E na hora que o Rotolua se aproxima, ele leva um susto, se perguntando o que está acontecendo. E o nosso protagonista já se vira e observa que o polvo gigante está soltando uma enorme onda sonora. Oxi, do nada? Então a chave está com aquele polvo maldito? Porcaria está no estômago daquela coisa? Ah, não Aí é acredito. complicado. E rapaziada, o polvo gigante começa a gritar. E todas as sereias já saem pra fora, enquanto que a rainha fala que vai ser o fim se o povo largar a cidade. Rainha, felizmente a maioria dos Como é que cidadãos vamos- está fora devido Só ao o trabalho. Javier consegue Eles estão tancar. fazendo trabalho para aquele visitante humano. O quê? Aquele cara é genial. Minha nossa, Javier, isso é por minha causa? Sim, senhor, definitivamente é por sua causa. Porcaria, eu esperava que você dissesse que não. Eu vou cuidar Não do tem reino como de minha mentir. irmã. Agora, você precisa encontrar essa chave, pelo bem do território que você deseja proteger tanto. É isso.
E o nosso protagonista fica só ouvindo aquilo. E então o Javier A confiança do parte em alta Javier. velocidade. E bem nessa hora, a rainha já leva um susto. Porque, rapaziada, uma enorme rocha está caindo em direção àquela cidade. Merda, não tá Oxe, funcionando. como assim? Porcaria. Humano. E o Javier já aparece do lado dela. Enquanto que ela fala que realmente é grata a eles. Certo, não tem problema. A falta de vergonha do seu Lloyd está afetando o Javier. E enquanto isso, o povo gigante Maravilha. continua gritando. E o Protinha já chega perto dele. Mas, rapaziada, ele então fala que tem certeza. Ele está sofrendo de indigestão. E o povo Coitado. continua se debatendo. Enquanto que o Mas como é Lloyd que sabe tenta disso? se defender de toda aquela agitação. E ele acaba soltando a cidade em direção ao fundo do mar. E o Javier e a rainha Vixe. tentam segurar para que a cidade não caia. Mas então, tô o segurando a nosso cidade em protagonista si, pensa ok. que, para começar, se ele não resolver o problema de indigestão desse cara, eles não vão conseguir fazer absolutamente Dá um nada. golpe na Eu barriga. já tive indigestão no passado, como que eu me curei? E ele se lembra do pai dele dizendo: meu Deus, sua indigestão é bem severa, não é, meu filho? Ai, pai, eu quero vomitar, mas não está mais vindo. É a cara do Espere, pai. eu vou fazer uma coisa que vai te ajudar a se sentir melhor. E o Protinha ainda continua ali enjoado, mas então o pai dele fala: me dê o seu dedo. E ele começa a movimentar a descascadora de laranja, enquanto que o Protinha em choque grita: pai, pai, o que você tá fazendo? Você tá tentando me apunhalar, seu maluco? Ei, qual o problema, filho? Eu tava brincando. Me dá aí a sua mão. Ah, sério, pai, por favor, não brinque com essas coisas. Deus, Parece brincadeira, olha quão não. escuro está o seu sangue. A poucontura. Mas então, como está se sentindo? Eu não sei, eu me sinto melhor, mas... está vendo? Está se sentindo melhor, certo? Não, pai, eu não sei. Vai vomitar? Querido, você não tá assistindo televisão? Eles disseram que isso não ajuda. O quê? Sério, sério? Vixe, dá licença. Nessas horas você precisa soltar tudo para se sentir melhor. Filho, Vai dar um socão na você barriga? confia em mim, certo? Não. Mano, Dizendo isso, não. rapaziada, a véia tá com porra. as veias e tudo saltando no braço. Não vai dar e já vem certo, pra não. cima. Mano, o que você tá fazendo? E então, ela acerta um golpe em cheio no estômago do nosso protagonista. É porque eu fico com uma mão lá em cima pra Então, não me doer tanto. você já imagina o que aconteceu. E volta a cena para o povo gigante sofrendo de indigestão, enquanto que a cidade continua caindo. E o nosso protagonista pensa que foi assim que ele se curou no passado. Então, isso deve funcionar em um povo? Bem, não custa nada tentar. E volta pra mãe dele toda fofinha dizendo: e então, meu filho, como você se sente? Minhas mãos são tipo mãos mágicas curativas, não são? Não. Javier, usa a sua explosão de aura no fim do tentáculo do polvo. Porém, não faça forte o suficiente para não perfurar o corpo dele, entendeu? Eu também estou ocupado, senhor. Mas bem nessa hora, todas que o as Lloyd não sereias faz? já chegam do lado do Javier gritando: vamos, maneiro. pessoal, avancem! Usem o treinamento de estamina pesada! Vamos! E todos eles colocam força tentando segurar a cidade. Até que então, eles já começam a empurrar ela de volta. E o Javier, então porra! agora livre, pensa: São fortes mesmo. certo, então, aqui vou eu. E ele parte em alta velocidade em direção ao tentáculo daquele polvo. E na hora que ele estava se aproximando, ele já começa a utilizar a sua aura na lâmina, dizendo: explosão de aura! E vários golpes de arco-íris vão em direção àquele polvo, que acerta em cheio, bem na pontinha de cada um dos tentáculos. E ao sentir isso, o que povo legal. já começa a chorar por maldade com o coitado. E o Pratinha pensa: o jeito normal de fazer isso é amarrar os tentáculos do polvo antes de cutucar eles. Mas isso deve ser suficiente para causar algumas mudanças. Ele estando surpreso ou não com a dor, ele arrotou. Então, nós conseguimos concluir o estágio 1. Agora, lá vai o golpe final. E ele já invoca ali as criaturas mágicas dele, o Podong, Poxa, o coitado, Ramang, não a quer ser Bangu, oxigênio. enquanto que ele fala: pessoal, já que vocês não estão nas minhas roupas, vocês não têm a bênção do colar. Então, rápido! E o Ramang enche o bocão e se prepara para lançar um golpe enorme de jato de água, levando eles bem pra perto daquele polvo gigante, enquanto água que o empurra nosso tanto, mesmo protagonista já estando debaixo começa a d'água? conjurar a aura na sua pá para utilizar a explosão de mana, o que faz com Eu que tenho que eles empurrar ganhem água pra ainda água ir mais mais forte, velocidade, né? até que finalmente acertam no polvo. Já que a resistência do ar é muito mais fraca do que... Exato, estava falando certo. A resistência do ar é muito mais fraca do que a resistência da água. Imagina andar com um carro na água ou andar com um carro no ar. Se for a muita velocidade, a resistência do ar realmente atrapalha. Mas a da água atrapalha muito mais independente da situação. Percebes?
E bem nessa hora ele solta um enorme arroto, fazendo com que finalmente a chave da joia da verdade fosse expelida. E o Javier então consegue pegar ela. Conseguimos. Botar com estão por causa disso? Fica todo felizinho depois de ter arrotado, enquanto que as sereias tentam segurar a cidade. Você conseguiu um novo título, Doutor do Vilarejo Oceânico. Efeito do título, você consegue respirar livremente embaixo d'água agora. Você pode usar a habilidade especial Tiro Estomacal. E o povo todo fofinho rapidamente vai pra pegar a cidade novamente. Habilidade especial, Tiro Estomacal. Você pode acertar o estômago de qualquer organismo vivo embaixo da água e fazer ele vomitar tudo que ele tiver em seu estômago em um único golpe. E todas as sereias já ficam comemorando porque tudo deu certo no final. Isso é ótimo. Agora sim temos a chave das plantas da joia. Visitante humano, Lloyd Fronteira, olhando de perto, você tem um rosto másculo. E o Pratinha fica toda desconfiado. Mas então ela fala: para aquele que aumentou a nossa força e até protegeu a nossa casa. E todo mundo fica saudando o nosso protagonista gritando: hip hip, urra, hip hip, urra, aê! Passa desbloqueada. O povo ancião e as sereias aceitaram você como um verdadeiro amigo. Você recebeu um bônus de RP 2655. Todas elas ficam ali agradecendo ao nosso Pratinha. Mas o sistema então fala: mesmo que tenha causado o problema pra começar, mas ele nem liga, só fica saudando também os aplausos. Minha nossa, você tem consciência, Zero. E qual... Bom, vamos terminar por aqui. Que manhua bom, que manhua bacana. Tava com muitas saudades, mas vamos terminar por aqui. Espero que tenhas curtido. Já sabes, deixa o like. Quanto mais rápido deixas o like, mais rápido o vídeo vai ser divulgado, mais rápido vai chegarmos aos 500 inscritos, que é o necessário para desbloquear a habilidade de membros. Estou a pensar que estamos num sistema de manhua, mas enfim... se chegar nos 500 inscritos, consigo pedir para ter meus membros. Se aceitarem, aí começa a postar o manhua do engenheiro do início e vai ter outros manhuas, como o da Infinite Magia, que eu também já vi em off lá do manhua do Metsi, também vou trazer, e outros que vai saindo. Espero que curtas, eu acho muito bacana este manhua, espero que tenhas curtido.